Olha só, a nossa vida digital aqui no Brasil tem uma lei que é a base de tudo, sabe? É o Marco Civil da Internet. Pensa nele como, sei lá, a constituição do mundo online. É ele que define o que a gente pode, o que as empresas podem e o que o governo pode fazer. Bora entender os pontos mais importantes dele? Então, para começar, vamos direto ao ponto. Será que aquelas nossas conversas em aplicativos de mensagem ou nos e-mails são privadas de verdade? Muita gente acha que não, que está tudo meio exposto por aí. Mas a verdade é que o Marco Civil tem umas regras bem claras sobre isso. E a base de tudo isso está no que a gente pode chamar de primeiro pilar, o escudo da privacidade. É o artigo 10 da lei, o coração da coisa toda. É ele que garante a proteção dos nossos dados e, mais importante ainda, do conteúdo daquilo que a gente conversa em particular. E o jeito que a lei define esse direito é bem interessante, viu? Ela fala em proteger a intimidade, a vida privada, a honra, a nossa imagem, em tudo que a gente faz online. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por lei, quando a gente está na internet, a gente tem o direito de esperar que nossas coisas sejam privadas. Agora segura essa, porque aqui vem a regra de ouro, o ponto principal mesmo. O conteúdo do que a gente conversa é inviolável. Ponto. Para alguém ter acesso a isso, só e somente só com uma ordem judicial específica. É a mesma coisa que a polícia precisar de um mandado para entrar na casa de alguém, só que no mundo digital. É uma baita proteção, né? Mas calma aí, tem uma diferença importante aqui, presta atenção. Uma coisa é o conteúdo da conversa, tipo o que está escrito no e-mail. Para isso precisa de ordem de juízo, sem discussão. Outra coisa são os dados cadastrais, sabe? Nome, endereço. Essas informações mais básicas podem ser pedidas por algumas autoridades sem precisar de um juiz. É um jeito que a lei encontrou para tentar equilibrar as coisas. Beleza, isso leva a gente para o segundo pilar. Porque, vamos combinar, a gente usa um monte de serviço de empresa de fora, né? A pergunta que fica é, a lei do Brasil vale para elas? A resposta é sim, e está lá no artigo 11, que basicamente cria uma espécie de lei sem fronteiras. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque não adiantaria nada ter uma lei super protetora aqui se as gigantes da tecnologia que estão lá fora pudessem só ignorar tudo. Mas o Marco Civil pensou nisso. E a regra é bem direta. Se a empresa oferece serviço para a gente aqui no Brasil, já era, tem que seguir a lei. Ou se ela tem alguma empresa do mesmo grupo com sede aqui, também vale. E tem mais, se a mensagem foi enviada ou recebida por alguém que está no Brasil, a lei brasileira se aplica. Simples assim. Resumindo, a lógica é a seguinte: não importa onde fica a matriz da empresa. Não dá para usar isso como desculpa, como um escudo. Se a empresa opera no Brasil, se tem cliente aqui, tem que jogar com as regras brasileiras. E isso é essencial para garantir que os nossos direitos realmente valham alguma coisa na prática. Ok, mas e se as empresas não cumprirem? De que adianta ter regra se não tem consequência? É aí que entra o nosso terceiro pilar. Porque a lei não é só um papel bonito com boas intenções, não. Ela tem um sistema de punições bem claro, tudo explicadinho lá no artigo 12. E essas punições são tipo uma escadinha, sabe? Podem ser aplicadas sozinhas ou juntas. Primeiro vem uma advertência. Olha, arrume isso aí. Se não adiantar, o negócio vai subindo. Pode vir uma multa, uma suspensão por um tempo e, em casos bem graves, a empresa pode ser até proibida de funcionar no Brasil. E olha, a multa não é troco de pão, não. Ela pode chegar a 10%. 10% do faturamento que o grupo todo da empresa fez aqui no Brasil no último ano. É um valor bem pesado, pensado justamente para doer no bolso e fazer as empresas pensarem 2 vezes antes de pisar na bola. Ou seja, desrespeitar a privacidade por aqui pode custar bem caro. E para amarrar tudo e não deixar ninguém escapar, a lei ainda diz o seguinte: se a empresa é de fora, a filial dela aqui no Brasil, o escritório, qualquer coisa que ela tenha por aqui, responde junto pela multa. Acabou aquela desculpinha de mas a matriz fica em outro país. Não cola. Ufa, bastante coisa, né? A gente passou pelos pontos mais importantes da proteção de dados no Marco Civil. Então, que tal a gente dar uma organizada em tudo isso para ficar bem claro na cabeça? Beleza, então, para guardar de vez, são 3 pontos essenciais. Primeiro, nossas conversas particulares são protegidas, para bisbilhotar o conteúdo só com ordem de um juiz. Segundo, a lei do Brasil vale para todo mundo que atua aqui, não importa se a empresa é gringa. E terceiro, quem não seguir as regras se dá mal. As consequências são sérias e as multas são pesadas. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Ter uma lei forte assim no papel significa automaticamente que a internet no Brasil é um lugar mais seguro e com mais privacidade?
Bom, conhecer esses direitos que a gente conversou é o primeiro passo, com certeza. Mas o que faz a diferença mesmo no fim do dia é a gente ficar de olho e cobrar para que essa lei seja aplicada de verdade sempre.